Vamos lá. Dando para ouvir, pessoal? Carlos Augusto, erro de tipo não cai no seu edital. Percebi também que não tinha especificado nem erro de tipo, nem erro de proibição, nem erro de execução, resultado diverso do pretendido. Não vi nada disso. Ok, Carlos? Bacana? Valeu? Então vamos lá. Estou fazendo para vocês de forma bem direcionada. Direitinho e realmente vai cair. Vocês vão ver, quando vocês acabarem de pegar a prova, vocês vão dar uma olhada que vocês irão responder a prova só com dificuldade. Ok? Vamos lá, vamos começar? Tá todo mundo aí? Estamos todo mundo dando um oi aí, pessoal. Vamos lá? Vamos. Pessoal, então, começamos o nosso curso com matérias um pouco mais genéricas, etc e tal. Agora a gente vai pro bacana. A gente vai para a teoria geral do crime. E realmente, como a gente vai saber como é que funciona toda a estrutura do crime. Nós não vamos ver hoje os crimes em peça, ok? Mas vamos dar uma aula bem bacana aqui em relação ao crime. Beleza? Vamos lá. Como eu disse a vocês que nomenclatura é questão de vida ou morte, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Teoria geral do crime. E olha esse sinônimo. Teoria geral do delito, teoria do crime, teoria do justo penal, teoria do fato punível. Todos esses têm o sentido de ser sinônimo de teoria geral do crime. A questão de teoria do justo penal, eu particularmente, pessoal, não gosto um pouco dessa nomenclatura. E nunca vi em concurso. Por quê? Porque tem toda uma dogmática jurídica da teoria bipartite, da teoria tripartite. Olha lá, o Carlos já se manifestou. Já falou da teoria tripartite. E quem adota a teoria tripartite, como o Carlos Augusto adota, fica complicado falar de teoria do justo penal. Porque em justo penal é fato típico e ilícito. Nós vamos ver a teoria do ratio cognoscente, a teoria do ratio essendi, que é a teoria incendiária, e vamos ver direitinho o que é justo penal e tal. Mas fica aí, pessoal. Fica aí na sua prova, teoria geral do crime, ok? Valeu, Carlos Augusto. Valeu pela participação. Vamos lá. Conceitos básicos, pessoal. Vamos começar com o básico do básico. Vamos lá? Sujeito ativo. Quem pode ser sujeito ativo de um crime? Qualquer pessoa física capaz e com 18 anos completos. Estou recapitulando, 18 anos completos, a data do crime, certo? Bacana. Pessoal, simples assim. O sujeito ativo é quem comete o crime. É quem pratica a infração penal. Beleza? Aqui eu boto uma questão para vocês, né? Uma observação, que é a questão da pessoa jurídica poder cometer crime. Qual o tipo de crime, professor? Crimes ambientais, certo? Vamos lá, o Carlos Augusto, que gosta bastante de teoria, o Rafael, existe 3 correntes acerca da possibilidade da pessoa jurídica poder ou não poder cometer crimes ambientais. Nós não vamos falar sobre elas, por importante para o nosso conjunto, certo? Beleza? Vamos ficar atento aí, ó. Quem é que legitima a possibilidade de uma pessoa jurídica cometer um crime ambiental? Está aí, no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele diz: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Beleza. Aqui fala, pessoal, que a pessoa jurídica pode responder de forma na esfera administrativa, na esfera civil, mas para a gente, qual é importante é esse grifo nosso dizendo sanções penais. Foi o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal que possibilitou que a pessoa jurídica possa cometer esse tipo de crime, crimes ambientais. Beleza, pessoal?
Tranquilo? Simples assim. Tá. Aqui, quando se trata da questão do sujeito passivo, começa a complicar mais um pouquinho. Ó, o sujeito passivo é a pessoa ou ente que sofre as consequências da infração penal. Por que, pessoal? Eu coloquei o seguinte. Ó, vamos lá. Sujeito passivo não é sinônimo de objeto material. Daqui a pouquinho nós vamos ver, certo? Sujeito passivo é aquela pessoa que vai sofrer a consequência penal, ou seja, que vai ter seu bem jurídico tutelado ferido, e vai ter seu bem jurídico tutelado atingido. Por isso pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica e pode ser um ente indeterminado. Tranquilo? Vou dar um exemplo? Ó, se eu cometo um crime de homicídio, vamos dar nosso herói brasileiro, né? Zé Pequeno. Lembra Zé Pequeno, pessoal? Cidade de Deus? Zé Pequeno, se ele comete um homicídio, o morto, pessoa física, sofreu, certo? Obviamente. A pessoa jurídica pode sofrer qualquer tipo de crime. Por exemplo, eu posso difamar o McDonald's, certo? Ok? Eu posso caluniar determinada empresa. Eu não posso injuriar ela, que a gente vai ver lá no crime contra a honra, porque aí é uma questão de honra subjetiva. E pessoa jurídica não tem honra subjetiva. Mas a pessoa jurídica tem honra objetiva. Ela tem um nome a zelar na sociedade. Se eu digo que os hambúrgueres do McDonald's estão causando câncer, eu estou difamando a pessoa jurídica. Certo? Logo, ela pode ser sujeito passivo. Olha, eu vou dar uma seguidinha aqui, pessoal, fazer uma pergunta, eu não vi. Vamos lá, Vinícius Mota. Professor, a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo no crime de calúnia contra algum cliente ou algo do tipo? Sujeito ativo não, Vinícius Mota. Certo? Sujeito ativo não. Sujeito ativo só os crimes ambientais. Ela pode ser sujeito passivo do crime de calúnia. Ok? Respondido, Vinícius? Dá um ok aí, né? Você perceba que ela é justamente sujeito ativo nos crimes ambientais por causa daquele mandado de criminalização. Toda vez, pessoal, que a Constituição Federal trouxer um valor, trouxer um axioma, um bem jurídico para que ele seja tutelado pelo direito penal, no mandado de criminalização. Tranquilo? Vamos ver as demais perguntas aqui. Professor, o sujeito passivo imediato é sempre o Estado, né? Vamos chegar lá, Carlos Augusto. Ok? Daqui a pouquinho chega lá. Tranquilo? Vamos lá. No caso dos funcionários dele agindo, responde o funcionário apenas vindo, por exemplo, ou ofender um cliente administrativo, por exemplo, com certeza. Como sujeito ativo, quem vai responder é o diretor. Certo? Na esfera civil, você pode pedir até uma indenização por danos morais que você pede a empresa. Porque já que o diretor é ligado à empresa, você vai pedir a empresa, que é a empresa que tem o dinheiro. É a empresa que tem o cascalho. Mas lembra do princípio da fragmentariedade? Direito penal? Não. Na esfera do direito penal, quem vai responder é o funcionário. Ok? Entendeu? Beleza. Valeu, Rafael. Valeu, Vinícius. Então vamos lá. Pessoal, como eu estou dizendo a vocês, o sujeito passivo pode ser uma pessoa física, sofre a ação, uma pessoa jurídica. Lembrar, pessoa jurídica pode sofrer um crime contra a honra, por exemplo, sim, pode sofrer. Mas desde que seja uma calúnia ou uma difamação. Uma injúria não, porque não tem honra subjetiva. Nós vamos chegar lá. Só estou explanando com vocês, mas nós vamos estudar o crime contra a honra. Então vamos ficar tranquilos. Beleza? E pode ser, pessoal, uma pessoa indeterminada. Se eu vou, por exemplo, aí, a coletividade. Então, pessoal, me dá um exemplo. Beleza? 326 CTB, acho que todo mundo conhece. Dirigir embriagado, tomando uma. Pô, eu tô lá na balada, tomei altas doses de tequila, tô vindo muito louco, certo? Aí, eu venho dirigindo meu carro, pô, tô muito embriagado, mas eu não tô colocando a vida de ninguém em risco, assim, diretamente. Eu não atropelei ninguém, eu não botei ninguém, a vida de ninguém em risco, eu não atropelei ninguém,
eu não quebrei nenhum patrimônio, seja público ou particular, mas, pessoal, vocês concordam que eu botei a coletividade em risco? Concordam? Então, nesse caso, pode ser sujeito passivo pessoa indeterminada, entendeu? Então pode ser, por exemplo, o sujeito passivo tem crimes contra o espólio, pode ser sujeito passivo, pode ser sujeito passivo a coletividade, a família, certo? Tranquilo? Vamos lá. Se tem mais perguntas aqui, pode continuar responde, eu já respondi. No penal, olha, Rosemir, no penal, o funcionário. Lembra do princípio da pessoalidade? Lembra, Rosemir? Da intranscendência? Lembra do princípio da intranscendência? Aí, ó. Pessoal, a Rosemir, ela pergunta se no direito penal pode ser o funcionário. Aí a gente já lembra do princípio da intranscendência. Direito penal que responde na questão civil, Rosemir, tem uma responsabilidade, nesse caso, solidária. Pode ser a empresa e pode ser o funcionário. Ou pode ser os dois. Você vai escolher quem você vai querer demandar. Coloca os dois, de forma solidária. Por quê? Porque se o funcionário não tiver dinheiro, quem paga é a empresa. A empresa, depois de pagar, tem uma ação de regresso contra o funcionário. Mas é esfera civil, vamos deixar para o direito civil. Ok? E talvez essa matéria nem está na prova de vocês. Não é? Então vamos manter a curiosidade, meus amigos. Vamos agora limitar um pouquinho o assunto, ok? Vinícius, acabei de responder, não foi? Tranquilo? Na verdade, acho que o Vinícius não está nem perguntando, acho que ele está respondendo para você. Valeu, correto. A empresa pode registrar isso aí. Valeu. Então, pessoal, eu quero que vocês anotem uma coisa importante. Quando o sujeito passivo é pessoa indeterminada, a doutrina chama isso de crime vago. Ok? A doutrina chama de crime vago. Olha, se cair uma questão mais doutrinária na prova de vocês já sabem. Toda vez que o sujeito passivo for a coletividade, o espólio, ou qualquer ente que não tenha personalidade, seja física ou jurídica, a doutrina chama de crime vago. Olá, pessoal. O Manuel Ricardo dá um exemplo muito interessante. O crime de arma tem como sujeito passivo a coletividade. Verdadeiro, Ricardo. Isso aí, velho. Bacana, velho. Justamente, o crime de porte ilegal de arma é um crime de perigo abstrato, certo? Rapaz, essa galera tá sabendo muito dinheiro, o direito, viu? Olha lá, o Vinícius Mota traz alguma coisa interessante, que tem a ver com o que eu acabei de falar, a questão do crime de perigo, né? Crime de perigo abstrato. Ele pergunta sobre a questão do princípio da ofensividade, o crime de porte ilegal de arma. Ô pessoal, sabe, eu quero responder para você, mas eu tenho medo. Vou responder essa, que não está no nosso assunto, né? Mas eu vou responder. Vinícius, seu pensamento está corretíssimo. Quando eu acabei de falar para você, que você botou que pode, como é que se diz? Que pode, que a doutrina, ele debate que realmente há ofensividade nessa conduta. Alguns dizem que esse crime de porte ilegal de arma é inconstitucional. Por quê? Porque ele não atinge diretamente. Ele não causa um dano, uma lesão ou um perigo concreto de lesão. O perigo dele é abstrato. Foi todo o problema que teve na época da lei seca. A lei seca fizeram o tipo penal na época do artigo 306, que ele parecia ser de perigo concreto. Aí a galera, desculpe, de perigo abstrato. Aí todo mundo dizendo aí constitucional, etc, tal, não sei o que, ficou aquele debate. Hoje, eles melhoraram o tipo penal, dá pra gente encaixar de forma melhor, principalmente contra as elementares. Mas beleza? Vinícius, realmente a doutrina tem esse debate. Se realmente causa uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado. Daí que o perigo é abstrato, não é um perigo concreto. Ok, Vinícius? Respondido? Se cai o que você está falando? O estatuto de desarmamento, eu sei, mas nós vamos ver no momento oportuno, ok? O que a gente tem que saber agora é que pessoa indeterminada pode segurar como sujeito passivo, pessoal. Vamos lá, lembrar, pessoa física,
pessoa jurídica e pessoa indeterminada. Pessoa que é pessoa indeterminada é aquela pessoa que não é nem física nem jurídica. Vamos lá? Se a provinha é mais trabalhada, ela vai chamar de crime vago. Classificação do sujeito passivo. O Denise, ele vai responder por um crime do Estatuto do Desarmamento. Aí vai entrar na mesma celeuma do Vinícius. Entendeu? Essa questão de ser um crime de perigo abstrato, ou de perigo concreto, que não é de perigo concreto, de perigo abstrato, e que ofende a ofensividade, logo não deveria ser taxado como crime, etc. Tal, entendeu? Mas nós vamos ver. Faz o seguinte, faz essa pergunta direitinho para a gente não, já que a gente tem muita coisa. Faz essa pergunta quando a gente der que está tudo desarmamento, beleza, meus amigos? Mas o Vinícius já devia responder e eu ia responder anteriormente. Ele vai responder por um crime tipificado lá no Estatuto do Desarmamento. Se não me engano, é o artigo 15. Artigo 15. Vinícius, se você tiver aí com o Estatuto aí, dá uma olhada, que ele diz que a rubrica criminal, que é disparo de arma de fogo. Sabia, Vinícius? Que esses nomes, disparo de arma de fogo, latrocínio, isso se chama rubrica criminal. Beleza? Bom, Vinícius, aí é que vai estar, entendeu? O porte, se for de arma restrita, ele vai absorver o crime de disparo. Se não for de uso permitido essa arma, é o crime de disparo que vai sobressair. Não vai ter o crime de porte, entendeu? Por isso que tem que a gente deixar essas perguntas lá pro assunto, pessoal. Porque senão a gente vai desviando. Porque às vezes eu gosto de responder, porque se a gente tivesse mais tempo, eu responderia todas, tá entendendo? Mas vamos delimitar um pouco o objeto a partir de agora. Vamos deixar o crime de disparo de arma de fogo, de porte, lá, ok? Então, ele na verdade, você botou o abraço, você quis dizer assim, ele absorve, né? Ele absorve se for de porte de uso permitido. De uso restrito, não, ok? Vamos lá? Mas está respondido, né? Bom, aí o que o colega perguntou, ó, classificação do sujeito passivo. Pessoal, a classificação do sujeito passivo é dividida em imediato, constante e formal. Esse sempre será o Estado. Bom, professor, por quê? Porque ao Estado cabe garantir a paz pública e a ordem social. Então, sempre o sujeito passivo constante sempre vai ser o Estado. O eventual sempre vai ser o titular do bem jurídico tutelado. Na mesma seara, o imediato sofre em Rodrigues, quem sofre no crime de roubo, quem sofre a ação de forma imediata, quem é a vítima, né? Que tem a respectiva, a pessoa. Logo, essa pessoa vai ser o sujeito passivo imediato. Quem vai ser o sujeito passivo imediato? O Estado. Certo? Por que o Estado? Porque ao Estado cabe garantir a paz pública e a ordem social. Logo, também vai atingir ele, mas não de forma direta, e sim de forma indireta. Quem vai ser atingido de forma direta é justamente o titular do bem jurídico. Nesse caso, do nosso exemplo, o crime de roubo, a pessoa que sofreu. Então tá aí. Grava a nomenclatura, pessoal, para na hora da prova não se atrapalhar. Mediante constante formal, sempre Estado. E mediante eventual material, titular do bem jurídico. Certo? Ok? Uma coisa interessante para cair em dupla subjetividade passiva. Professor, o que é isso? Dupla subjetividade passiva. Dupla subjetividade passiva, pessoal, é quando duas pessoas sofrem com a infração penal. Pede dois bens jurídicos tutelados. Certo? Olha o exemplo da violação de correspondência. Quando eu, professor Alexandre Magno, violo uma correspondência que é sigilosa, e pela Constituição Federal, nosso artigo 5, inciso 10 da Constituição Federal, estabelece que que a correspondência é sigilosa, quando ela é violada, viola tanto o remetente, quem mandou a carta, como viola também o bem jurídico tutelado do destinatário. Então é isso que é a restritividade passiva. Vou dar outro exemplo? Crime de roubo. O
O office boy sai com o dinheiro da empresa. Zé Pequeno bota o revólver nele, bate nele, toma o dinheiro. Pô, o dinheiro era da empresa. O bem jurídico tutelado patrimônio, quem foi que sofreu? A empresa. O bem jurídico tutelado, chamado integridade física, quem sofreu? O office boy. Logo, esse crime tem dupla subjetividade passiva. Tranquilo, pessoal? Olha, mano, Ricardo, e quando a gente tratar de menor, eu vou chamar ele de idadinha. Tá tranquilo? Vamos lá. Pessoal, atenção. Isso muito. Entendeu? Principalmente o crime contra a honra. Morto jamais será sujeito passivo. O morto jamais será sujeito passivo. Por quê, professor? Porque lembra lá em direito civil que a personalidade jurídica, a capacidade de atribuir a uma pessoa direitos e deveres, cessa, acaba com a morte. Então o morto ele jamais será sujeito passivo. Ô, professor, mas eu vi aqueles crimes de desrespeito aos mortos, de vilipendiar, chama também de carneira, né? Túmulo, vilipendiar túmulo. Beleza, pessoal, nesse crime contra respeito aos mortos vivos é sempre a coletividade. Então, isso cai muito em prova. Certo? Cai muito em prova isso. Então, Neguinho quebrou a sepultura para roubar, não vou nem roubar para a gente não entrar no sentido da construção, etc. Tal. Mas ele quebrou para se divertir. Ele queria brincar com o crânio do morto. Quem é um sujeito passivo? A coletividade. Crime vago. Certo, pessoal? Crime vago. E aí, esse ponto 2 é o que mais cai em prova. A questão da calúnia contra o morto. Pessoal, existe a possibilidade de caluniar uma pessoa morta? Existe. Mas é a pessoa morta que é o sujeito passivo? Não, é sempre a família. Pessoal, eu já vi isso cair em prova, vocês não têm noção, cai muito. Principalmente quando está se tratando de crime contra a honra. Então vamos lá, vamos interagir aí, pessoal. Calúnia contra os mortos é possível? É. Mas jamais o sujeito passivo será a família. Perceberam, pessoal? Que muitas das vezes a pessoa, o objeto, seja uma pessoa, uma coisa que sofre ação, muitas vezes ele não é o sujeito passivo. Está vendo que o sujeito passivo não é uma coisa simples? Porque às vezes pode haver dois sujeitos passivos, que é o que nós chamamos de dupla subjetividade passiva. Às vezes pode ter dois objetos materiais e só um sujeito passivo. Ele pode não ter nenhum objeto material, mas sempre será sujeito passivo. Tranquilo? Vamos interagir, pessoal? Vamos lá? E aí, pessoal? A galera que gosta aí sempre de falar, cadê ele? Eu estou vendo aqui o Rafael, Janine. Cadê, pessoal? Vocês estão aí ou saíram? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Tá entendendo? Tá tudo ok? Dá um ok aí, pessoal. Vamos interagir aí. Dá um ok. Tá fácil, beleza? Não é, Vinícius? Pronto. Pessoal, outro detalhe. Animal jamais será sujeito passivo. Certo? Olha o que eu acabei de falar a vocês. Um animal, um cachorro, ele pode ser um objeto material. Por exemplo, de um crime de dano. Pô, se eu atiro num cachorro, eu vou responder por homicídio? Tá lá, porque esse bicho vai matar alguém. Animal não é alguém. Alimentar do tipo, pessoal. Certo? Então, se eu atiro em um animal, eu vou responder por um tipo de dano. Um cachorro, ele é propriedade. Logo, eu vou responder por, vamos dizer, dano simples. Certo? Mas perceba que nesse caso, um cachorro, ele é objeto material. Ele sofre a ação do crime. Todavia, não é o bem jurídico tutelado, não é do animal. Por quê? Porque ele não é passível de ser sujeito passivo. Isso ficou horrível isso. Ele não é passível de ser sujeito passivo, pelo amor de Deus. Entendeu? Ele não pode ser sujeito passivo. Então se ofende o bem jurídico tutelado. Pessoal, no crime de dano, nesse caso específico, quando eu atiro num cachorro, qual é o bem jurídico tutelado? Coloca aí, vamos interagir, bora. Vamos interagir, bora. Qual é o bem jurídico tutelado quando eu atiro em um cachorro?
A gente sabe que o objeto material é o cachorro. O sujeito passivo vai ser o dono. Mas qual é o bem jurídico tutelado? Vamos lá. O cachorro, ele é o que do dono? É um patrimônio. O bem jurídico tutelado é o patrimônio. Beleza, pessoal? Vamos interagir, pessoal. Vamos falar. Ó, se mata uma onça é crime ambiental, sim, está resolvido. Mas se é um sujeito passivo é a onça, jamais. O sujeito passivo é a coletividade. Crime válido, ok? Professor, se for para se defender, não responde nada, né? Vamos lá. Mandou, Ricardo? Claro, porque pode, é um estudo, se for para se defender, o cidadão que mata o cachorro para se defender, ele pratica um estudante de licitude, que pode ser estado de necessidade, que é a regra, se o animal foi atestado de forma espontânea, ou pode ser uma legítima defesa. Por exemplo, eu, Manuel, tenho um desafeto com você. Não gosto de você, Manuel. Você vem passando na minha rua, eu vou e atiço o cachorro em cima de você. Eu quis praticar um crime de lesão corporal em cima de você. Usei do cachorro como instrumento. Aí, nesse caso, pode caber legítima defesa. Certo? Mas se meu cachorreira e corre em direção a você, Manuel, para me morder, e você mata meu cachorro, você atua pelo estudante de licitude chamado de estado de necessidade, porque foi de forma espontânea que meu animal tentou vamos dizer, me machucar, me lesionar. E nós vamos ver lá mais na frente que não cabe a legítima defesa. Para configurar a legítima defesa, tem que ter um comportamento humano, certo? Então perceba, se eu atiço meu cachorro em cima de você, é um comportamento humano. Eu só estou usando do meu cachorro como instrumento. Eu poderia usar um revólver, eu poderia usar uma faca, usei do meu cachorro. Aí pode ser legítima defesa. Não espontâneo ele ataca, nesse caso é de estado de necessidade. Você não responde porque exclui a ilicitude. Tranquilo, Manuel? Beleza? Beleza? Isso aí, Carlos Augusto. Injusta agressão. Injusta agressão presume comportamento humano. Beleza? Nós vamos ver. Próxima aula a gente vai ver isso. Vamos lá? Vamos dar uma corridinha? Já são 9h29 já, vamos lá? Olha lá. Continuando com os conceitos básicos, vocês já sabem. Objeto material é a pessoa ou coisa que recai a conduta criminosa. Entenderam bem? O exemplo do cachorro é clássico. Eu mato o cachorro. Qual foi o objeto que recai uma coisa? Mas o bem jurídico tutelado é o patrimônio do dono do cachorro. Tranquilo? Pessoal, vamos lá. Aqui não tem objeto material. Um exemplo de um crime que é objeto material é um crime contra a honra. Entendeu? Se eu cometo uma calúnia, chamo o Zé Pequeno viu que Zé Pequeno assaltou o banco, estava traficando lá na cidade de Deus. Pô, eu cometi um crime de calúnia. Não há objeto material. Há objeto jurídico, a honra, que é um bem jurídico tutelado. Perceberam, né? Que o objeto jurídico é sinônimo de bem jurídico tutelado. Percebeu, galera? Vamos lá, pessoal. Vamos. Diz aí, ok? Então a gente já sabe. Vamos lá? Objeto material, a pessoa, a coisa que recai contra criminosa. Objeto jurídico é o bem jurídico tutelado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Há crime sem objeto material? Por exemplo, crime contra a honra. Certo? Agora, professor, há crime sem objeto jurídico? Jamais. Por quê, pessoal? O princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Vamos atualizar, né? Atualizou, Rafael? Tranquilo? Dá um ok, Rafael. Atualizou? Pronto. Então a gente já sabe, pessoal. Simples assim, fácil. Sempre vai haver objeto jurídico. Por quê, professor? Porque pelo princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, ou principal ofensividade. Sempre precisa ofender um bem jurídico tutelado, que também aqui está sendo chamado de objeto jurídico. São sinônimos. Beleza? Simples assim. Pessoal, existem condutas criminosas que
atinge dois bens jurídicos. Por exemplo, de latrocínio. Lembra que eu falei para vocês? Lembra que eu dei aquele exemplo do roubo? O roubo pela mesma forma. E a agressão sofre um bem jurídico. Integridade física. A pessoa que é dona do patrimônio sofre o outro objeto jurídico, que é o valor, a quantia, o dinheiro, o patrimônio. A mesma coisa do latrocínio. Ofende dois bens jurídicos tutelados. Ofende a vida e o patrimônio. Beleza? Mas, topograficamente, o latrocínio está nos crimes contra o patrimônio. Não está nos crimes contra a vida. Topograficamente está nos crimes contra o patrimônio. Todavia, o latrocínio ofende dois bens jurídicos. A vida e o patrimônio. Beleza? Tranquilo? Vamos passar? Fácil, né? Facilidade. Bom, pessoal, vimos os conceitos básicos. Temos sujeito ativo, sujeito passivo, objeto jurídico, objeto material. Fomos um pouquinho para o lado mais doutrinário, falar de crimes vários, falar de dupla subjetividade passiva. Vamos agora falar sobre os conceitos do crime. Pessoal, isso cai muito em prova. Eu quero que você preste bem atenção, porque começa a ficar um pouquinho complicado, certo? Tranquilo? Quem não entendeu, pergunta novamente que eu explico novamente. Vamos lá? Ó, existem quatro conceitos do crime. O conceito material, o conceito formal, o analítico e o conceito legal. Vocês vão ver que isso é fácil. Vamos lá? Vamos falar do conceito material. Vou ler para vocês. Crime é comportamento humano, ação ou omissão, causador de relevante lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico tutelado, sob ameaça de pena. Pessoal, sobre o esporte material, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa palavra, relevante lesão ou perigo de lesão. Ele vai perguntar, o seu examinador, o que fere o conceito material do crime. Pessoal, falando em conceito material, lembra de lesão, perigo de lesão. Lembra de princípio da ofensividade. Lembra da exclusiva proteção do bem jurídico. Se eu pratico qualquer comportamento que não cause lesão ou perigo de lesão, pelo conceito material, não há crime. Entendeu, pessoal? Legal? Nós vamos lembrar de lesão e perigo de lesão. Falou do conceito material ou substancial de crime, vocês vão lembrar de relevante lesão ou perigo de lesão. E na prova estiver lá dizendo que houve um comportamento até tipificado como crime, mas não houve lesão ou perigo de lesão, pelo conceito material, não houve crime. Pelo conceito material. Beleza? Então, ok, todo mundo aí? Eu quero ver se todo mundo entendeu isso. Que é para a gente passar para o próximo slide, porque esse conceito de material de crime é muito importante. Beleza? Bom, eu percebi que vocês já têm uma boa bagagem jurídica. Não é o primeiro concurso não, né? Que vocês prestam não, né? Na área jurídica. Percebi isso. Principalmente em relação às perguntas. Vamos lá? Valeu, pessoal. Lembrou de conceito material? A gente está falando de lesão, pedido de lesão. Valeu, Vinícius. Primeiro foi a B, né? Legal, né? Sair da faculdade, pegar a carteirinha, né? Bacana. Vamos lá. Pessoal, conceito formal do crime. Lembrar é aquela coisa mais formal, mais protocolizada. Crime é todo comportamento humano. Lembre, comportamento é ação ou omissão. Proibida por lei, sob ameaça de pena. Pessoal, vocês perceberam que no conceito formal de crime, em nenhum momento fala de lesão ou perigo de lesão? Perceberam, pessoal? Perceberam? Em nenhum momento fala desse relevante lesão ou perigo de lesão. Por quê? Porque isso é o conceito formal. É o conceito estabelecido desde que uma lei estabeleça determinado comportamento como crime e que essa lei combine pena, para o conceito formal de crime, é crime. Entendeu? Então vamos lá. Pergunta.
De acordo com o conceito material de crime, crime é todo comportamento humano proibido por lei sob ameaça de pena. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso? Rosenice, esse aí é o conceito analítico de crime, certo? Nós estamos no conceito formal ainda, mas vamos chegar lá no conceito analítico, beleza? Falso, beleza, José Carlos? Porque eu dei o conceito material de crime, ou eu dei o conceito formal e pedi o conceito material. O que a gente tem que lembrar é isso. O conceito material está falando de lesão e perigo de lesão. O conceito formal, ele só fala que a lei tipifica uma coisa como crime e ameaça de pena. Simplesmente isso, certo? Tá? Tranquilo o conceito formal? Pronto. Agora vai chegar no ponto onde a Rosenice estava debatendo com a gente, pessoal. Conceito analítico de crime. Para a teoria tripartite, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Para a teoria bipartite, crime é fato típico e antijurídico. Galera, para vocês que vão fazer o concurso de soldado combatente da Paraíba, fica com a letra A, viu? Certo? Fica com a letra A. Teoria tripartite. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Quem for fazer concurso lá em São Paulo, lá em São Paulo, geralmente adota a teoria bipartite. Influência de Damásio, Fernando Capês. Fernando Capês é até deputado estadual aí por São Paulo. Certo? Pega a teoria tripartite. Conceito analítico de crime, fato típico, antijurídico e culpável. Pessoal, vocês perceberam que nós já estamos no conceito. Conceito material, pessoal, professor. Causa lesão ou perigo de lesão. Conceito formal. A lei incrimina determinada conduta como crime e ameaça de pena. Conceito analítico. Vamos lá? Crime é fato típico, antijurídico e culpável. E vai ser o objeto de nosso estudo daqui a pouquinho. Certo? Então vamos passar direto. Só precisa essa parte tem que decorar, decoreba. Teoria tripartite. Crime é fato jurídico e culpável. Pode ficar tranquilo, a gente vai falar tanto ainda sobre fato típico, antijurídico e culpável, que vocês vão aprender nem ser por osmose. Então não precisa nem ficar agora no assim, preocupado com esse conceito analítico de crime. Eu quero que vocês gravem o conceito material, que é lesão, perigo de lesão, e o conceito formal. A lei estabelece determinada conduta como crime e ameaça de pena. Certo? Conceito analítico, fato típico, antijurídico e culpável. Vamos passar? E agora chegou, pessoal, no conceito legal de crime. Professor Alexandre, onde está o conceito legal de crime? Está na Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro, no seu artigo 1º. Certo? Ó, isso aí que vai diferenciar os senhores, viu? Muitos dos cursinhos só falam, só estabelecem aqueles 3 primeiros conceitos de crime: o material, formal e o analítico. Aqui vai ser diferencial. Fica aí o conceito legal, professor legal, de lei, a lei estabelece. Perceba, não está confundido com o conceito formal. O conceito formal você está dizendo de forma solene o que é crime, condutas incriminadas pela lei, toda ameaça de pena. O conceito legal de crime, ele estabelece outra premissa. É a lei que vem dizer o que é crime, nesse caso. Nesse caso, o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal diz que o crime é toda infração penal em que a lei combina a pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativamente, com a pena de multa. Certo? Isso é crime. Tranquilo, pessoal? Então, professor, determinada conduta está lá, homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30 anos. É crime. Entendeu? Reclusão. Se determina pelo conceito legal de crime, pelo conceito legal de delito, todo crime que tiver reclusão e detenção, seja ele isolado, alternativamente ou cumulativamente com pena de multa, é crime. Agora, se houver uma infração que a lei combine pena de prisão simples, seja ela também isolada, alternativa ou cumulativamente com a pena de multa, sim, é contravenção penal. Pessoal, vamos lá. Infração penal, gênero. Possui 2 espécies. Crime, também chamado de delito, e contravenção penal.
Infração penal é gênero, e teste crime e contravenção penal. Bacana, pessoal? Legal? Bacana? Fácil assim. Na França tem toda uma. Existem 3 modalidades: crime, delito e contravenção penal. Nós não vamos fazer concurso lá, né? Então não interessa pra gente, certo? Professor, dê um exemplo de contravenção penal pro jogo do bicho. Você faz, Manuel? Manuel Ricardo, faz uma pezinha? Dia de sábado? Jogo do bicho? Se você quiser, está começando contravenção. Não, ainda bem. O Manuel, galera, não é contraventor. Valeu, Manuel. Bacana. Então, pessoal, já sabe. Falou em detenção em reclusão, é crime. Falou em contravenção, ou falou em prisão simples, é contravenção. Sobre o aspecto legal de crime, sobre o conceito legal de crime. O Rafael Alves falou outra contravenção, é participação do terceiro. Também tem mendicância, que foi revogado, né? Mas ainda possui a vadiagem, ato ofensivo ao pudor, também é contravenção penal, entre outros, certo? A auditório de vocês não caiu nos penais, então nós não vamos dizer assim, filtrar, certo? Então, o que é importante. Pessoal, esse conceito legal de crime tá ok? Quero ver respostas aí. Eu não vou para o próximo slide. Tá ok? Tá beleza? Não confundir com o conceito formal. Certo? Beleza? Pronto. Já sabe. Terceira lei de introdução ao Código Penal Brasileiro, no seu artigo 1º, toda infração que a lei combina a pena de reclusão ou detenção junto com a pena de multa, seja isoladamente, alternativamente ou cumulativamente, é crime. Se a infração penal combina pena de prisão simples, ou alternativamente, é contravenção. Certo? Beleza. Professor, e se determinada infração penal combinar só pena de multa? Você já sabe, vocês vão saber que é contravenção. Certo? Se só tiver pena de multa, é contravenção. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vou passar para o próximo slide. Então, pelo conceito legal de crime, e aí vocês já estão sabendo. Pessoal, cai muito em prova a diferença entre crime e contravenção penal, certo? Vamos lá? Ó, vou fazer uma descrição, tá aqui direitinho no seu slide, vocês vão ler, chegar em casa e tal, mas vou explicar para vocês a lida, ok? Vamos lá, é fácil. Crime e contravenção, não existe uma diferença antológica, ou seja, na essência, ambos são infração penal, ambos são condutas tipificadas como seja uma como crime, seja outra como contravenção penal. Não há uma diferença, certo? Não há. A diferença é puramente axiológica, ou seja, valor. O legislador faz, determinadas condutas são graves. Vamos estabelecer que essa conduta vai ser crime. Essa outra conduta não, ela é leve. Não vamos valorar ela não vamos dar determinado valor a ela não. Vamos estabelecer que ela seja contravenção. Logo, pessoal, não há diferença antológica entre crime e contravenção. Na essência, no conteúdo, eles são iguais. Certo? São iguais. Qualquer conteúdo eu poderia colocar, se o legislador quiser, ele pode colocar o homicídio como contravenção penal. Não existe uma diferença antológica entre as lesões corporais e as vias de fato, por exemplo, que é uma contravenção. Certo? Não existe. Antológica não existe valor. Lesões corporais causam uma lesão corporal, então é mais grave. De forma axiológica, valorativa, vamos estabelecer que ela seja crime. As vias de fato, ela não causa uma lesão. Causam hematomas, vermelhidão, roxidão. Porque é uma contravenção penal. Beleza? Teve um exemplo, pessoal, porte ilegal de arma de fogo. Até 97, porte ilegal de arma de fogo era contravenção penal. Era contravenção penal. O legislador disse o seguinte, velho, não é uma conduta grave portar arma de fogo. Vamos fazer aqui uma análise axiológica. Não é tão grave. Então, deixa todo quem quiser sair com arma, pode sair.
só vai cometer contravenção penal. A partir de 97 a 2003, o legislador assim, rapaz, esse negócio de portar arma é perigoso. Acontece muito crime, acontece muito assalto, vamos tipificar como crime. Perceberam que não há uma diferença na essência, há uma diferença justamente no valor, na qualidade. Quando chegou em 97, porte ilegal de arma de fogo foi tipificado como crime. Certo? Aí, pasme, depois de 2003, não só tipificou como crime, como aumentou a pena, como o legislador queria que fosse crime inafiançável. Está lá na lei dizendo que é crime inafiançável. O STF que julgou uma DIN, uma ação declaratória de constitucionalidade, e tirou essa questão da inafiançabilidade. Então perceba, pessoal, está vendo que a diferença entre crime e contravenção não é ontológica? Perceberam? Porque porte ilegal de arma já foi contravenção entre 97. Entre 97 e 2003 foi crime. E em 2003 está inafiançável. Certo? Teve que o nosso Suprema Corte, nosso Pretório Excelso, intervir para que toda essa questão da acessibilidade. Beleza? Vamos lá, vamos ver algumas perguntas. Na solução ocorre na reclusão uma vez que a agenda da verdade. Não entendi, Manuel. Isso, ó, reclusão é mais grave, detenção é menos grave. Porém, ambos são crimes. Quando a combinação de reclusão e detenção é crime. Certo? Prisão civil e contravenção. A diferença entre reclusão e detenção é a seguinte: reclusão não vai cair na prova de vocês, certo? Reclusão pode-se iniciar o regime, pode-se iniciar a pena em regime fechado, aberto. Na detenção, pode-se iniciar o regime, a pena em regime semi-aberto ou aberto. Nunca pode iniciar no fechado, quando o crime é apenado com detenção, salvo que o réu regredir. Ela está presa no semiaberto, comete falta grave, regride, aí pode entrar na reclusão, certo? Beleza? Então, Rafael Alves, a diferença entre reclusão e detenção é isso. Reclusão, o que pode se iniciar no regime fechado, semiaberto ou aberto. A detenção não pode iniciar a pena no regime fechado, sempre no semiaberto ou no aberto. Só pode ir para o fechado se for mediante regressão, certo? Prisão simples, professor, sempre se inicia no regime aberto, regime semi-aberto ou aberto, certo? E nunca pode ir para o regime fechado, nem mediante regressão, certo? Valeu! Existe algum crime que não permita a progressão de regime no Brasil? Ordinariamente, Carlos Augusto, não. Existiu crimes hediondos, que diziam que tinham que cumprir a pena em regime integralmente fechado. Houve uma DIN, depois em 2011 houve a mudança da lei, e essa lei tirou de regime integralmente inicialmente fechado, e já houve uma ação de inconstitucionalidade declarando que também é inconstitucional essa palavra inicialmente fechada. Então, um crime hediondo, por exemplo, extorsão mediante sequestro, ele pode começar no regime semiaberto, certo? Ele pode começar. Está lá escrito na lei de crimes hediondos, inicialmente fechado, mas já foi declarada a inconstitucionalidade desse inicialmente. E pasmem, antes de 2011, não só tinha a palavra, não tinha a palavra inicialmente, tinha a palavra pior, integralmente. Mas, como eu disse a vocês, a gente já vem até debatendo isso há um bom tempo. Entendeu? Então, tá tranquilo? Respondeu, Manuel Ricardo? Obrigado, Rafael Alves. Rafael disse que a aula minha está muito boa e que gostou mais do professor antigo. Obrigado pelo elogio, Rafael. Obrigado pela confirmação aí, entendeu, pessoal? É bacana, porque é muito difícil você pegar, às vezes, o carro já andando, né? O bonde já está na frente, né? Se você pegar, é bacana porque eu sempre procuro trazer algo a mais para vocês. Perceba isso. Sempre trago até fatos históricos, porque se a gente ficar só bitolado, aquela coisinha, esse aí que eu não preciso de mim aqui, eu fazia uma apostila e mandava para vocês. Certo? Valeu, Rafael. Valeu.
pessoal, valeu a confirmação do Carlos, Manuel, valeu. Vamos? Pessoal? Tranquilo, né? É o contínuo contradição. Vamos ver mais diferença. É muito importante, certo? Vamos lá. Pessoal, ó, a gente debatendo sobre reclusão, detenção, nem ter percebido, é a segunda diferença. Perceba, no que tange a pena privativa de liberdade, o crime pode ser ele é de reclusão ou detenção. A contradição jamais. Reclusão ou detenção. Há essa diferença que em relação à pena privativa de liberdade, a contravenção sempre vai ser prisão simples, ou somente multa. Mas a multa não é uma pena privativa de liberdade, é uma pena autônoma. Existe, as penas são privativas de liberdade, restritivas de direito, pena de multa. Certo? Dentro da privativa de liberdade, reclusão, detenção, prisão simples. Certo? Bacana? Emanuel Oliveira, não é que está nas penas, certo? A diferença entre crime e contravenção é que vai ser apenado crime com reclusão ou detenção, contravenção com prisão simples. É essa a diferença, certo? Vamos lá? Outra diferença, pessoal, tipo de ação penal. Ó, tem ação penal pública, incondicionada ou condicionada, e pode ter ação penal privada, ação penal de iniciativa privada. Isso daí é matéria de processo penal. Vocês já viram? É professor Fagner, né? Professor de vocês, processo penal. Dá um ok aí, pessoal. Dá um ok. Ô, Zenilson, com certeza, o professor Demetrio deve ser um ótimo professor. A gente não está te dando o mérito não. Eu estou dizendo que é complicado pegar o bonde de andando, entendeu? Mas respeito a sua opinião. Como diz Voltaire, né? Posso não concordar com suas palavras, mas respeitarei até a morte o direito que vocês dizeram. Certo? Mas tranquilo, respeito a sua opinião e quem sabe com períodos você pode ter até a oportunidade de ter os dois professores futuramente na mesma casa, cada um dando um dia, parte especial. Valeu, Rodrigo. Um abraço para você. Professor, crime de extorsão de sequestro, crime de sequestro sofrido, entregar o resto do grupo. O Gabriel sabe bastante, Gabriel, mas não é o momento oportuno. É a delação premiada que você está falando, né? Tá tranquilo, tá lá na lei, você está corretíssimo. Mas vamos deixar para o momento oportuno, certo? Valeu, Gabriel? Mas você está corretíssimo. Nós vamos falar dessa delação premiada, certo? E vamos ainda diferenciar com as demais delações premiadas, principalmente com a nova lei de organização criminosa, certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Então, a terceira diferença, pessoal, é que o crime, ele pode ser de ação penal pública, seja contato, e pode ser de ação penal pública de iniciativa privada. Contravenção não, pessoal. Sempre será ação penal pública incondicionada. Vocês já viram a ação penal com o professor Fagner? Já, pessoal? Dá um ok aí. Vamos lá? O professor Fagner já falou sobre a ação penal para vocês? Já, pronto. Melhor ainda, fica melhor. Ó, vamos lá. Ação penal pública, pessoal, ela pode ser condicionada, incondicionada e iniciativa privada. E também pode ser ação penal pública, subsidiária, ação penal privada, subsidiária da pública. O professor Fagner já falou isso para vocês? Já falou? Já, pessoal? Vamos lá. Ainda vou botar mais um caso aí. Além de crime que a ação penal pública incondicionada ou condicionada e a ação penal privada, pode ser também subsidiária da pública. Por quê? Quando o Ministério Público ficar inerte, pessoal, não fazer nada. Porque se ele, por um acaso, requerer o arquivamento, se ele pedir diligência nova, não pode entrar com a ação penal subsidiária. Certo? Só que ele ficar inerte. Se passar o prazo de 5 dias réu preso, 15 dias réu solto, e ele não fazer nada, nem pedir diligência, nem requerer arquivamento, aí você pode entrar com a ação penal subsidiária, ok? Contravenção, pessoal, é sempre ação penal pública incondicionada. Está no artigo 17 da lei de contravenção. Pessoal, isso eu já percebi que vocês têm um nível jurídico
mais avançado. Vamos para uma questão doutrinária? Vamos lá? Houve um debate muito intenso na doutrina em relação à contravenção de vias de fato. Por quê? A Lei 9.099, de 95, pegou o crime de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, tirou de ação penal pública incondicionada e colocou para ação penal pública condicionada à representação. Certo? Aí a doutrina fez, espera aí. Se a Lei 9.099 estabeleceu que o crime de lesão corporal, que é um crime mais grave, é o peixe grande, que é ação penal pública condicionada, via de fato, que é o crime pequeno, que é o peixe pequeno, por que ele vai ser de ação penal pública incondicionada? A doutrina debateu isso. Só que o que ocorre, pessoal, entendam, gravidade do crime não tem nada a ver com o tipo de ação. Tanto que estupro, que para mim é um dos piores, um dos crimes mais graves, até pouco tempo era de ação penal de iniciativa privada. E hoje é de ação penal pública condicionada à representação. Então, vamos lá. Se na sua questão, porque é o seguinte, a lesão corporal é um crime parecido, né? Bem semelhante, igual, praticamente, às vias de fato. Então, as vias de fato só causa um machucado, um leve machucado. Certo? Então, ficaram nesse debate, não. Se o crime de lesão leve e culposa é de ação penal pública condicionada, via de fato tem que ser também de ação penal pública condicionada. Não é, pessoal. Não, isso daí foi, vamos dizer assim, um erro teratológico de alguns doutrinadores. O tipo de ação penal nada tem a ver com sua gravidade. Como eu acabei de citar a vocês, estupro. Sempre ouvindo do estupro, e é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Salvo alguns casos, né, como estupros vulneráveis e tal, que não vai cair na vista de vocês. Certo? Tranquilo? Gostaram desse debate doutrinário entre o crime de lesão corporal e via absoluta? Gostaram? E aí, pessoal? Bacana? Então, essa foi mais uma diferença entre crime e contravenção. Bacana, né? Rapaz, nós estamos trabalhando um diferencial. Tá? Quando cair na sua prova, vocês, se diferenciem. Essa é uma questão dessa, um pouco mais difícil, um pouco mais doutrinária, um pouco mais ligada à jurisprudência, que vai diferenciar você do seu candidato. Você com a vaga do seu candidato não. Beleza? O Danilo está perguntando para mim, que eu sou de Maceió. Não, Danilo, eu sou de Salvador. Mas ficou como alguém do grupo aí, eu acho que não era com o Cairo Oliveira, né? Eu estava perguntando. Não, o Cairo acho que deve estar falando sobre o assunto. Pessoal, vamos lá. Infelizmente, pessoal, hoje nós trabalhamos muito exercício de citação, foi bacana. Mas na próxima aula a gente continua, certo? Vamos continuar com as diferentes questões de ação penal. Hoje, desculpe, com as distinções de crime e contravenção. E logo em seguida vamos entrar no conceito analítico de crime. Pessoal, muito obrigado, um bom estudo, valeu. Amanhã nós estamos aqui novamente com o direito penal, novamente com o professor Alexandre Magno, para a gente conseguir de alguma maneira ajudar vocês a diminuir essa estrada aí para o concurso público. Certo? Vamos fazer esse diferencial. Abraço.